É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo. Este vídeo vai ser de grande relevância também para você que quer se aperfeiçoar na sua vida, no seu dia a dia. Eu quero agradecer desde já você que tem que ser inscrito no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, ative o sininho aí, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha, porque o joinha também é bastante essencial. Então você que tem visto meus vídeos, deixa o joinha lá, que o joinha vai estar nos patrocinando para o YouTube mandar para mais gente os vídeos. Então eu te agradeço já de coração. A família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Logo logo nós chegamos nos 500 inscritos, e com isso eu conto aí com a tua ajuda. Então compartilhe estes vídeos para o teu parente, para o teu amigo, para o teu vizinho. Compartilhe este vídeo. Você compartilhando este vídeo vai chegar em muito mais lugares. Então eu preciso de você compartilhando, dando joinha, se inscrevendo e ativando o sininho. Então vamos lá com mais este vídeo. Vídeo este que eu tenho a plena convicção que você vai se identificar com este vídeo e vai aprender muito com este vídeo. O tema do vídeo é: estou com medo. E agora? Hoje, no mundo em que vivemos, o medo está assolando as nações, o medo está assolando as pessoas. Tem uma frase do Mark Twain: coragem é a resistência ao medo e o domínio do medo, e não a ausência do medo. Então, a ausência do medo, coragem não é a ausência do medo, sim o domínio do medo. Então essa é uma frase de Mark Twain. Outra frase de Nelson Mandela. Achei essa frase bastante interessante também e achei por bem colocar ela para você entender. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista este medo. Então, isso é uma frase de Nelson Mandela. Nós podemos entender que as pessoas, o ser humano, todos têm um medo de uma coisa, medo de outra. Uns têm medo da morte, outros têm medo de enfermidades, outros têm medo de perder um ente querido. Medo que envolve todos os seres humanos. Mas o problema não é o medo em si, o problema é como vamos enfrentar o medo. Se eu recuar diante do medo, se eu me acovardar diante do medo, o medo vai me vencer. Mas se eu parar e analisar e ver o que realmente está acontecendo, lembrei de uma história que aconteceu comigo, uma história há muito tempo atrás. Nós morávamos no Paraná e nós estávamos sentados na área de casa e de repente nós vimos uma luz muito longe. De vez em quando ela piscava e acendia. Aí, junto com os meus amigos da época, uns falavam uma coisa, outros falavam outra. De repente, nós tivemos a ideia: vamos lá ver. Aí nós descemos um pasto e na hora que nós chegamos, estava quase começando a escurecer. Cada um de nós, todos nós com medo. Na hora que nós chegamos lá, nós vimos que era um galho de árvore batendo na rede elétrica e soltava faísca. E se eu estivesse recuado e não tivesse ido lá, eu estaria imaginando até hoje o que seria aquilo. Então, nós vencemos o medo e fomos até lá. Isso é um fato que aconteceu comigo, isso há muito tempo atrás, só para você entender o que é o enfrentamento do medo. E saiu uma pesquisa, o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos publicou dados preocupantes sobre o medo. Preocupante mesmo. Segundo a pesquisa, quase 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, ou seja, vivem o tempo todo com medo de alguma coisa. Isso, 21% da população das pessoas que foram entrevistadas, foram analisadas. E pelo levantamento realizado, este número é de vez maior do que era há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, as pessoas viviam mais tranquilas, menos ansiosas, viviam mais, vamos dizer assim, mais despreocupadas. Hoje, nós nascemos, vivemos
e todos os dias quando acordamos preocupados com alguma coisa. Estamos cada dia mais medrosos. Isso é os dados que aponta esta pesquisa. O medo se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade e hoje, infelizmente, faz parte da maioria das pessoas. Eu não estou falando que é errado ter medo. O medo é uma espécie de estado de alerta, muito importante para a nossa sobrevivência. Então, o medo, ele é um estado de alerta muito importante para a nossa sobrevivência. Agora eu quero que entenda uma coisa, você tem que vencer o medo. Se você tiver medo, você nunca vai... Vamos dizer assim, um exemplo, se a pessoa tiver medo, ela não aprende nem a andar de bicicleta, porque tem medo de cair. A ausência do medo pode expor uma pessoa a situações de risco, e sem o medo seríamos capazes de medir a consequência de nossos atos, que poderiam acabar em tragédias. Então, nós sem medo, nós não mediria os nossos atos, ou seja, nós arriscaríamos demais. Eu tenho por mim, um modo de eu pensar, acontece muitos acidentes de carro, porque a pessoa perde o medo e tem autoconfiança em si próprio. E acaba a pessoa, por ela ter autoconfiança, ela não sabe que ela está dirigindo, envolve outras pessoas em sua volta, e ela depende de outras pessoas para seguir viagem bem. Mesmo você estando num carro, dirigindo de uma cidade para outra, ou dentro da cidade, você depende de outras pessoas. Como assim depende de outras pessoas? Depende de outras pessoas que estejam atentas e realmente conscientes para não te causar transtorno, bater em você, sofrer acidente e assim sucessivamente. Então, até no trânsito, nós precisamos e dependemos uns dos outros. No entanto, o que preocupa é o que o medo exagerado pode fazer na vida das pessoas. Então, o medo exagerado, por exemplo, tem pessoas que têm medo de escuro, que não anda, não dorme no escuro. É bastante interessante você entender isso, que isso é um medo exagerado. O medo pode fazer com que elas não sigam em frente e até desista da caminhada. Você já parou para pensar? E eu já, diante das pesquisas, diante de eu analisar fatos, quantas pessoas não é bem sucedida hoje por causa do medo? Quantas pessoas andam para trás em vez para frente por causa do medo? O medo impede das pessoas agirem. O medo impede das pessoas avançar novos ares e estar prosseguindo adiante com a sua caminhada, com a sua vida. Por quê? Porque tem medo. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de começar essa empresa e ela falir, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo... Medo. O medo impede das pessoas prosperarem, impede das pessoas ser bem-sucedida na vida. Agora entenda uma coisa, vou contar uma história para você, e essa história eu quero que você entenda muito bem isso daí. O medo impediu de pessoas a caminhar. Vou citar um exemplo que aconteceu na Bíblia Sagrada. Foi exatamente isso que aconteceu com os homens que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Veja só, o medo impediu que eles avançassem. O medo impediu com que eles acreditassem no propósito de Deus, acreditassem na promessa de Deus. Entenda bem isso. Chegaram até Moisés e deram o seguinte relatório. Entenda bem isso. Entramos na terra qual nos enviou, onde realmente mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, ou seja, a Bíblia diz que um homem não conseguia carregar um cacho de uva. Então eles apresentaram para Moisés o fruto da terra. Eles chegaram, apresentaram o fruto da terra. Mas, olha que coisa interessante, o medo colocou mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas, é muito grande, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte
do que nós. Você já foi impedido de receber algo, até mesmo da parte de Deus, por medo? Às vezes inconscientemente você, é verdade, às vezes inconscientemente você já perdeu algo que Deus estava lhe entregando por medo. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo o resultado do medo é o fracasso. Então, aqueles espias, eles chegaram e falaram: olha, nós trouxemos, né, o relatório, a cidade é fortificada, os frutos são muito bons, só que aqueles homens são mais fortes que nós. O medo fez com que eles anulassem o que Deus havia falado para Moisés e acreditassem naquilo que os olhos deles estavam vendo. O medo faz isso comigo e com você. Muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós estamos vendo, e o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que vai além do que os nossos olhos conseguem enxergar. É um Deus que antes que eu e você pense, Ele já sabe o que nós pensamos. Agora, se Deus prometeu, o porquê recuar? Se Deus prometeu, por que voltar atrás? Se Deus prometeu, por que não acreditar na promessa dele? Nós poderíamos falar de várias pessoas que acreditou no plano de Deus e seguiu em frente. Olha que coisa interessante. Quando Elias se escondeu na caverna, foi por causa de medo. E quando Deus apareceu, veio falar com ele, ele disse: olha, Deus, só ficou eu que não prostou, só ficou eu, blá, 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 blá. Entenda uma coisa, quando ele achou que ele estava sozinho, Deus disse: não, ficou mais 7 homens que não se prostraram diante de Jezabel. Só que o medo estava fazendo Elias se esconder. O medo estava fazendo Elias entrar dentro daquela caverna e esperar a morte. O que o medo está fazendo com você? Você está dentro de uma caverna, você está preso dentro do seu medo, então saia dessa caverna hoje. Entenda que o propósito de Deus para a tua vida é maior do que o teu medo. Às vezes você tem medo de falar algo, às vezes você tem medo de expor alguma coisa, às vezes você tem medo de seguir adiante com aquilo que Deus colocou no teu coração. Aqueles israelitas, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para que nós fomos, a missão de reconhecimento, ou seja, nós fomos lá na missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os homens que vimos são de grande estatura. Eles olharam e falaram: nós somos pequenininhos diante deles. Só que eles esqueceram que o Deus que eles serviam era um Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então pare de ter medo. Agora entenda uma coisa, isso está escrito em Números capítulo 13, 27 e 29, capítulo 31 e 32. Agora entenda uma coisa: porém um homem calou todos com aqueles medrosos. Estes homens calou aqueles medrosos. Então Josué e Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente venceremos. Números 13, versículo 30. Os únicos que estavam atentos eram Josué e Caleb, estavam acreditando na promessa de Deus. Então eles pegaram o medo, colocaram de lado. Agora entenda uma coisa, raciocina comigo, vai, raciocina. Você acha que Josué e Caleb não estavam com medo? Eles estavam, porque eles também viram as pessoas que estavam lá. Só que o medo era menor do que o Deus que eles serviam. Eles colocaram o medo de lado e falaram: se a promessa é a terra é nossa, é nossa. Entenda bem isso. No momento em que todos reclamavam, choravam, Josué e Caleb, que também havia ido espiar Canaã, não se esqueceu do Deus que servia. É bem isso aí. Eles não se esqueceram do Deus que servia. Olha, por mais que a cidade estivesse cercada e que lá vivessem gigantes, eles sabiam que o Senhor não volta atrás com as suas promessas. Josué e Caleb preferiu ser guiado por Deus e não pelo medo. É isso aí. Quando nós somos guiados por Deus, o medo
A coragem não é a ausência de medo, mas é você enfrentar o medo. O medo, ele te impede. Então você vai continuar deixando que o medo te impede? Hoje, diante dessa pandemia que estamos vivendo, tem pessoas que têm medo até de sair para fora. Tem pessoas que vivem amedrontadas, estão ansiosas, estão deprimidas por causa do medo. Eu quero dizer para você, o que você decide ser? Josué ou Caleb ou os restantes? Quando passamos pela provação ou nos deparamos com um desafio que estamos para enfrentar, nós temos duas opções. Eu vou repetir. Às vezes você não entendeu. Quando eu e você, passamos por provações ou nos deparamos com o desafio que estamos para enfrentar, nós temos apenas duas opções. Primeiro, agir como os israelitas. Os demais, a maioria, o problema não é sentir medo, e sim o que você irá fazer com o medo que está sentindo. O problema não é você sentir o medo, todos nós temos medo. Mas o problema não é o medo, e sim o que fazemos ou o que vamos fazer com o medo que estamos sentindo. Se escolher esta opção, fatalmente você será dominado, derrotado, antes mesmo da batalha começar. Seria como o povo, por exemplo, vou citar o povo lá, que for espiar até, seria como chegar até Deus e dizer, me desculpe, mas esse problema é grande demais para o Senhor. Seu poder e sua glória não serão suficientes para vencê-lo. Então, prefiro desistir. Quando nós temos medo, que nós recuamos para trás, nós estamos dizendo para Deus exatamente isso daí. Deus prometeu, segue em frente. Foi Ele que te prometeu. E se foi Ele que te prometeu, nada vai te impedir de você ter a vitória. Primeira coisa, coloca Deus na frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Segunda coisa é você não desanimar, não desistir, não parar por causa do medo. Quantas empresas têm quebrado antes de quebrar, porque a pessoa desistiu por medo de quebrar. É isso aí, acontece muito isso, verdade. Quando eu estou com medo, Deus falou para mim fazer algo, eu não faço. Eu estou dizendo para Deus, Deus, esse problema é grande demais, eu não sei se o Senhor vai dar conta, e eu não sei se o Senhor vai conseguir vencer esse problema, então eu vou desistir, eu vou parar. Ei, creia no teu Deus, creia no Deus Criador dos céus e da terra. Então a primeira opção é você agir como os israelitas. Agora a segunda opção é agir como Josué e Caleb. O que Josué e Caleb fez? Mesmo com medo do tamanho do inimigo, se você escolher ser como Josué e Caleb, você não deixará esse sentimento te dominar. Ele não vai te dominar, esse sentimento não vai te dominar, pelo contrário, você se lembrará que não existe muralhas, nem gigante que não possa ser destruído pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos, porque temos um Deus do nosso lado. Como a Bíblia diz, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Moisés havia morrido, Josué ficou na frente do povo, Deus disse, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Mesmo depois de tudo isso, aqui Josué ainda estava com medo. Depois que Moisés morreu, Josué continuou com medo. Só que o diferencial dele é que ele prosseguiu, acreditou na promessa de Deus. Então não sei o tipo de medo que você tem passado, que você tem enfrentado. Eu só sei de uma coisa: coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar o medo e dizer para o medo que o teu Deus é maior. Se você está com medo da pandemia, está com medo da economia, está com medo de A, de B, de C, não tenha medo.
vai nessa tua força. Quando Deus abriu o mar vermelho, a primeira coisa que Moisés teve que fazer foi marchar. Quando Moisés reclamou para Deus, Deus, o que eu faço agora? Deus falou para ele, fala para o meu povo marchar. O medo está afligindo, a situação está caótica, mas marche. É o que Deus manda eu dizer para você. Você aí do outro lado, marche, porque o teu Deus é maior. Acredite na promessa de Deus, acredite no milagre que Deus tem para fazer na tua vida. Pega esse teu medo, coloca num saco e joga ele no lixo. Ah, não vou sentir mais medo. Você vai, mas você vai saber dominar o teu medo, porque o teu Deus é maior. Fica aí com esta palavra, fica aí acreditando que Deus é maior. Acredite, você é vencedor. É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura e te agradeço por você ter se inscrito. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo para aquela pessoa que você acha que tem medo, para aquela pessoa que você acha que vive com medo de tudo e de todos. Se inscreva aí no meu canal, vamos bater logo os 500 inscritos o mais rápido possível e eu conto aí com a tua colaboração. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.